Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Fábio Ragazon, O Sagrado é Livre, onde sempre trago aqui assuntos, histórias, relatos, falando sobre espiritualidade, sobre as religiões de Umbanda, de Batuque, de Quimbanda, até mesmo muitas vezes sobre outras religiões, sempre respeitando todas as opiniões, todas as religiões, todas as fé e crenças que existem, e fatos sobre contexto religioso e espiritual. Lembrando, eu não sou o dono da verdade nenhuma, mas, de fato, contra fato, não existe argumento, né? E tento sempre mostrar aqui que a espiritualidade ela é livre. Não existe espírito preso, nada preso a nenhuma religião, assim acabando com dogmas. Não só aqui, mas na minha vida, sempre tentando fazer isso. Mas bora lá então, né? Hoje o assunto é história das entidades. Hoje eu vou estar trazendo aqui a história de Pombagira Rosa Caveira, essa super pombagira que alguns contam algumas histórias, outros contam outras. É muita história para lá e para cá dentro da internet, então eu vou tentar trazer aqui, né, o mais, vamos dizer, razoável e que possa ser bem entendido por todos a história da pombagira Rosa Caveira, chefe de falange, não é qualquer uma, lembrando que todas as entidades, todos os espíritos têm a sua história individual, cada espírito tem a sua caminhada particular e as histórias que eu trago aqui sobre as entidades é sobre a chefe de falange, a quem criou a falange de Rosa Caveira. Então, bora para a vinheta. Pombagira Rosa Caveira ou Dona Rosa Caveira. A história, a passagem de Rosa Caveira pela Terra se dá há mais ou menos 4.300 anos atrás. Isso quer dizer 2.300 anos mais ou menos aproximado antes do início da Era Moderna ou antes de Cristo, né? Pombagira Rosa Caveira, ela nasceu na Mongólia, num vilarejo, né? Até porque antigamente tudo era vilarejo, tudo era longe, os povos eram longe um do outro, num vilarejo chamado Magnólia. Essa confusão a gente vai ter na internet, alguns falando que ela nasceu e era num país de Magnólia, não, e era na Mongólia, no vilarejo de Magnólia, pelas árvores que tinham, chamadas de Magnólia. Dentro desse vilarejo, os pais dela eram agricultores, trabalhadores, eram guardiões de uma terra onde, dentro dessa terra, se tinha um cemitério que pertencia a todo aquele vilarejo. Ali existiam muitos antepassados, muitos ancestrais. Eles eram cultivadores de rosas, e sendo que dentro desse cemitério, ele era muito lindo, muito lindo. Era um perfume maravilhoso, justamente por causa das árvores de magnólia e pelas rosas cultivadas ali em cores vermelhas e amarelas, que eram os tipos de rosas que o pai dela e a mãe dela cultivavam ali. Conta a história que, além deles serem agricultores, cultivavam rosas, eram guardiões dessa terra por existir esse cemitério ali. Os pais de Rosa Caveira, eles eram chamados de feiticeiros também. Eles sabiam trabalhar a prática da cura através de ervas, através de palavras, rezas. Então eles curavam muitas pessoas, tanto que pessoas de outros vilarejos buscavam os pais ali de Rosa Caveira, sempre
para uma cura, para uma ajuda. Eles buscavam. Então, eram considerados feiticeiros, só que isso é uma época bem atrás, onde não eram taxados, assim por dizer, e eles ajudavam muito. E sempre, né, dentro do contexto da história, é dito que esse dom que os pais de Rosa Caveira tinham era trazido por família. Era herdado, passado e ensinado alguns dons. Tanto que, dentro dessas terras, desse cemitério, tinha o túmulo da sua avó, da avó de Rosa Caveira ali, né? E o que que acontece? Um grande detalhe que não contam nos vídeos, porque é o que eu disse, eu copia e cola e passa adiante, eles esquecem de um detalhe sobre a avó de Rosa Caveira, que eu vou estar falando mais na frente, sobre o que ela tem a ver com tudo isso. Não só porque ela também praticava ali, vamos dizer, magias, feitiços, mas um outro grande motivo, né? Rosa Caveira foi a 7ª filha nascida entre 7 filhas mulheres que o casal teve. Foi avisado que a mãe de Rosa Caveira iria ter a 7ª filha, que ela iria passar muito trabalho, que ia ser muito difícil, tudo isso, mas foi, como posso dizer, profetizado isso para ela. Então, algum tempo se passou, nasceram as 6 irmãs. Quando chegou a hora de Rosa Caveira, a mãe dela engravidou, teve muito trabalho durante toda a gestação, ela teve muito, muito, muito trabalho mesmo, por muitas vezes passou mal. Isso a gente fala em 4.300 anos atrás, onde não tinha nenhum tipo de recurso, a não ser eles ali mesmo dentro daquele vilarejo. Mas mesmo assim, ela conseguiu continuar com a gestação, com todos os problemas, até chegar o determinado dia, o momento do nascimento de Rosa Caveira. Então, quando chegou o determinado dia do nascimento de Rosa Caveira, sabendo a mãe dela já que o que ela estava ali para receber e passar adiante, porque assim era dito que Rosa Caveira seria a 7ª filha, seria ela que levaria o legado do aprendizado e do dom de toda a feitiçaria, de toda a magia. Ela começou a se sentir muito mal, pior do que já tinha passado na gestação. Foi onde ela decidiu procurar ir para dentro daquele cemitério, procurar o túmulo da avó de Rosa Caveira, para tentar pedir alguma ajuda para que aquelas dores, todo aquele mal-estar passasse. Quando ela chega ao túmulo da avó de Rosa Caveira, ela não aguenta mais caminhar. Ela desmaia e ela fica ali, escorada no túmulo da avó de Rosa Caveira. A noite cai e ela começa a ter o parto. Só que ela não consegue ter força sozinha para conseguir dar à luz, vamos dizer assim, a Rosa Caveira. E é nisso, quando ela vê um véu se abrindo, uma luz muito forte, prateada, vindo em direção dela, e ela olha e consegue ver a imagem ali da mãe dela, da avó de Rosa Caveira, que auxilia sim em todo o parto dela, que ajuda com que ela nasça e, ao nascer, já estando em um estado melhor, a mãe de Rosa Caveira segura ela nos braços e a avó dela, então, faz um pedido para ela, para que o nome dela
seja rosa, por ser tão linda, tão bela, e por exalar sempre aquele perfume, aquele cheiro, e ter nascido em meio às rosas, e carregar o sobrenome Caveira, porque ela tinha uma missão na vida dela. E um dia ela iria entender o porquê o sobrenome Caveira, porque um dia ela iria ainda vir a conhecer o que seria uma linhagem, ou para nós hoje uma falange, né? Mas que carregasse esse nome, que batizasse a neta dela com esse nome de Rosa Caveira. Então a Rosa Caveira, ela não tem no nome dela só depois da morte como caveira por participar de disso, daquilo, daquilo outro. Não. Na vida, ela já recebeu esse nome, a pedido do espírito, sim, da avó dela, que quando faz o pedido, a mãe dela concorda, ela abençoa, vamos dizer assim, Rosa Caveira, se vira, e quando ela se vira, e a imagem que era da mãe, da vó, no caso, perdão, dela, se transforma em uma caveira. E ela vai aonde a luz se fecha, e ali a mãe de Rosa Caveira consegue levantar e levar ela até dentro de casa. Com o passar dos anos, Rosa Caveira, a filha mais nova, começou a escutar vozes, a vir espíritos. Até então, nem a mãe nem o pai dela haviam passado nada para ela. E nesse momento, quando Rosa Caveira começa a escutar vozes, a ver espíritos, ela começou a ter um cuidado mais especial, um pouco diferenciado das outras irmãs, porque a mãe e o pai sabiam que tinham que passar ensinamentos, conhecimentos para Rosa Caveira. Rosa Caveira, criança ainda, começou a aprender a arte da magia, da feitiçaria, e ela trabalhava muito com aquilo. O que foi despertando nas irmãs dela um sentimento de ciúmes, de inveja, até mesmo de raiva, porque parecia que ela era mimada, ela era. Mas não era só esse o motivo, era porque elas não sabiam o que Rosa Caveira tinha no destino dela. Mas os pais sabiam e davam um pouco mais de atenção, mas não desigual, para Rosa Caveira. Então, elas começaram a criar raiva, esse sentimento de ciúmes. A irmã mais velha de Rosa Caveira, ela já tinha se casado, ela já era casada, e com isso ela começou a buscar o aprendizado nas práticas de bruxaria. Porque ela queria, sim, que tivesse aquele mesmo cuidado com todos, ou com ela principalmente, e sabendo que se ela aprendesse a arte da bruxaria, ela poderia e teria como fazer com que Rosa Caveira saísse do caminho dela. Então ela busca a prática da bruxaria, ela convence o seu marido a colaborar com o plano dela, vamos dizer assim, e ela consegue convencer as irmãs dela também a aceitarem o quê? A matarem seus pais. Então a irmã mais velha, de Rosa Caveira, ela se aprofunda nas práticas de bruxaria, ela, através de tantas mentiras, consegue envolver o pai e a mãe de Rosa Caveira e, por fim, ela consegue matar os dois. Só que o que ela não imaginava é que o dom e a mediunidade
de Rosa Caveira já estava sendo aflorado, já estava sendo trabalhado, e ela iria descobrir isso, e descobriu de fato. Com o que fez ela sentir uma grande ira, uma grande raiva, e conseguir fazer a invocação de todos os espíritos negativos que tinham dentro daquele cemitério, para que se vingassem da irmã mais velha e do cunhado. E foi isso que aconteceu, porque assim foi o fim deles. Eles foram mortos, puxados pelos espíritos negativos de dentro daquele cemitério, dentro daquele vilarejo, pela entoação de palavras de Rosa Caveira. As irmãs dela, que eram contra ela, que também tinham ciúmes, não gostavam dela, ficaram amedrontadas, ficaram com medo, e esse medo fez com que as irmãs dela se voltassem a favor dela, o que comprometeu elas a fazerem até um juramento de fidelidade a Rosa Caveira, dizendo que não, que o que elas sentiam era por causa da irmã, colocando culpa na irmã, a irmã então que veio a morrer, se ajoelharam e juraram fidelidade eterna a Rosa Caveira. Rosa Caveira continuou um certo tempo ali, naquele vilarejo, ainda, até chegar aos seus aproximados 19 anos de idade, que foi quando ela decidiu deixar as irmãs para trás e seguir o mundo. Dentro disso, conta a história que Rosa Caveira ela tinha intuições, né? Então ela teve, além das vozes que ela escutava, do que ela já via, ela tinha muita intuição, e a intuição dela dizia que ela precisava sair dali e buscar por mais conhecimento. E foi o que ela fez. Rosa Caveira, então, ela sai mundo afora, ela vai caminhando, passando por diversos vilarejos, passando por diversos lugares, até que ela chega ao meio de uma floresta. E dentro dessa floresta ela encontra 5 irmãos, ou 5 homens, um mago e 4 feiticeiros. 5 irmãos, um mestre, que ao olhar Rosa Caveira, disse para ela: a gente estava só à sua espera. Até que demorou. Foi o que ele disse para ela, porque ele já tinha sido avisado também e já estava ali no caminho dela para que pudesse ajudar, ensinar as práticas da magia, da bruxaria, da feitiçaria, além de ajudar a Rosa Caveira totalmente no dom mediúnico dela. E foi o que aconteceu, porque a Rosa Caveira, ela seguiu eles. Ela foi com ele, com esse grande mestre, ela caminhou e anos se passaram e eles ficaram trabalhando isso. E Rosa Caveira aguçou tanto a mediunidade dela que ela chegou a um ponto de conseguir enxergar, não é ver, é enxergar uma figura realmente do que se passava ao passado, ao presente e ao futuro. E ela via muitas coisas. Ela conseguia, a mediunidade dela foi muito além do que o esperado. E um certo momento, Rosa Caveira, trabalhando nessa prática, ela conseguiu ver as irmãs dela trabalhando, tentando buscar conhecimento também, através da bruxaria, para matar ela, no dia que ela voltasse para o vilarejo, para a casa dela. Isso tomou, sim, né, a Rosa Caveira de uma raiva, e ela decidiu, então, voltar até a antiga casa dela, até o vilarejo, e acabar com aquela história. E quando Rosa Caveira partiu e voltou até o vilarejo, quando ela está chegando nas terras, realmente ali onde ela morava, ela parou e, através da visão e da intuição, ela conseguiu sentir a presença onde estava cada irmã, que estavam, sim, já à espera dela para matar ela. Só que
entoação das palavras dela, ela conseguiu fazer a invocação de uma série de energias, de uma série de espíritos que mataram as irmãs dela. Até então a gente está vendo de repente que a Rosa Caveira que se tornou uma vingadora ou uma coisa muito ruim, mas isso vai além. É a gente entender que elas queriam matar Rosa Caveira. E ela foi até lá. Quando ela chega lá, ela vê realmente a situação que ela tinha tido a visão. Então, ela ataca. Ou seja, ela faz justiça e não vingança sobre isso. Bom, então, depois que Rosa Caveira fez isso, ela estava ali com o mestre dela e com os irmãos, né? Até porque ela já considerava eles também como irmãos. Eles pactuaram, combinaram de seguir uma vida onde eles pudessem caminhar livremente e pudessem ajudar as pessoas pelos vilarejos que eles passassem. E assim eles foram fazendo. A cada vilarejo que eles passavam, a cada povoado que eles passavam, eles ajudavam, eles libertavam pessoas e não, eles libertavam pessoas dos seus pensamentos, dos seus medos, curando, ajudando de várias formas, de várias curas e também libertavam escravos também. Eles ajudavam pessoas a se libertar de toda a maldade que tinha e de toda a doença que tinha. E isso, para algumas pessoas, aonde eles iam indo, ela se tornou uma espécie de deusa, vamos dizer assim, porque era uma pessoa que passava e libertava, ajudava aqueles outros. Mas isso também começou a criar raiva, ira, principalmente naqueles senhores feudais, como se diziam na época, né? Aqueles que mandavam, porque eles tinham perda. Eles não conseguiam ter o lucro que eles tinham, eles perdiam escravo, eles amedrontavam pessoas. E Rosa Caveira, o mestre dela e todos os irmãos ajudavam justamente todo mundo a se libertar disso, o que fez com que esses senhores feudais procurassem um mago chamado de Mago Negro. Ele era muito poderoso pela região, né, vamos dizer assim, porque ele praticava muita maldade. Então ele foi procurado por esses senhores feudais, que ofereceram riquezas para ele, para que ele conseguisse dar fim, matar Rosa Caveira e aqueles que andavam com ela, porque estavam prejudicando ele. Eles todos, na verdade, né, não era um. Então, assim, Rosa Caveira ela começou a ganhar popularidade. Ela começou a ficar muito conhecida. Ela começou a ganhar fama. Não era o seu mestre, não eram os seus irmãos. E um de seus irmãos começou a ter inveja disso, porque ele não era reconhecido nesses pontos. Então, por um certo momento que eles estavam passando por um vilarejo, ele aproveitou uma situação e ele acabou envenenando o seu irmão mais velho ou o mestre deles. O mestre de Rosa Caveira acaba falecendo, acaba morrendo. Rosa Caveira ela entra numa depressão, numa tristeza, ela fica abalada, ela fica totalmente chocada com aquilo, porque ela se sentiu totalmente sozinha, porque até então, ao lado dela, ela tinha um mestre, ela tinha alguém com quem ela poderia contar, com quem ajudou ela, que ensinou ela, então ela se sentiu perdida. E ela ficou naquele momento ali de luto, triste, e esse irmão fez pior, ele foi além.
ele foi até o Mago Negro, porque ele sabia do que estava acontecendo, eles sabiam, e ele disse onde estava a Rosa Caveira para esse Mago Negro, o que não foi difícil para ele. Ir até ela, usar os poderes que ele tinha, né, o conhecimento que ele tinha para bloquear tudo que Rosa Caveira tinha, a intuição dela, a visão dela, a intuação dela, tudo ele conseguiu ali bloquear. E isso ele acorrentou Rosa Caveira e veio a matar ela. A história conta que ele matou ela dando uma espadada no pescoço dela e arrancando a cabeça dela. Por isso que por muitas vezes a gente vai encontrar algumas imagens de Rosa Caveira, ela ou com uma caveira na mão, ou até mesmo com uma bandeja e a cabeça, né, o crânio, perdão, o crânio na mão ou numa bandeja, ou ela com o pé em cima de um crânio e segurando uma rosa, ou amarela ou vermelha. Então a gente vai encontrar algumas imagens, porque é sobre isso, porque foi assim que ela foi morta. Ela teve a cabeça arrancada e ela teve oferendada a cabeça dela aos espíritos e seres das trevas, pois esse mago ele tinha que fazer isso para aprisionar o espírito de Rosa Caveira, para que ela não conseguisse vir a prejudicar ali a riqueza que ele estava ganhando de todos os senhores, e ele conseguiu fazer aquilo ali. O irmão que acabou fazendo a traição seguiu a caminhada, seguiu adiante. O mago ganhou a sua riqueza, oferendou o que precisava, e Rosa Caveira acabou em um lugar trevoso, sim, fechado, com muitas dores, amarrada, acorrentada, onde ela não tinha força nenhuma, onde ela sentia, ao contrário, a sua força e a sua energia se definhando, se acabando, e aí ela sentia que ela não tinha mais condições de lutar por algo. Mas por certas vezes ela sentia a presença fraca, mas ela sentia a presença de uma luz que passava. E isso fortalecia ela para que ela tentasse. E por várias vezes isso aconteceu. Até que em um momento, um único momento de descuido, uma brecha se abriu. Descuido desses espíritos trevosos que cuidavam ali para que Rosa Caveira ficasse trancada eternamente, o espírito dela, deram uma brecha. E uma luz se apresenta na frente dela e toma a forma de um espírito, de um ser que seria do mestre dela, que veio para ajudar ela. Naquele momento que o mestre dela se apresenta para ela, ele dá um grito com ela, como se fosse para acordar Rosa Caveira, e ele diz para ela: Rosa Caveira, tu foi traída, mas tu não foi derrotada. Tu tem uma missão. Tu tem uma missão a ser cumprida. Então, eu vou te ajudar a se libertar. Com aquilo ele entoou palavras com que fizeram com que aquelas correntes caíssem. As amarras de espinhos que tinham em Rosa Caveira se arrebentaram. E ela sentiu com que, vamos dizer assim, para entender o corpo dela, mas a gente sabe que não era mais o corpo, e sim o espírito, o corpo dela fosse puxado de uma forma tão forte e ela foi jogada em um outro lugar.
ela caiu, ajoelhada, com a cabeça baixa, mas sentindo vida de novo. Não a vida em carne, ela não estava encarnada, mas sim vida, energia, força, aquilo que ela estava perdendo lá e que por vezes ainda ela tentava lutar, ela estava sentindo ali. E foi quando ela escutou uma voz dizendo para que ela se levantasse. Porque assim como ela nasceu, foi criada e foi forjada na dor, agora ela teria, sim, um caminho a seguir em uma linhagem, assim como foi dito lá atrás, onde ela ia trabalhar. Rosa Caveira, então, ela levanta a cabeça dela e ela olha à frente dela a figura de um homem com praticamente 80%, vamos dizer assim, 90% do seu corpo virado só em caveira. E ela pergunta: quem é aquela caveira, aquele ser na frente dela? E então ele responde para ela: eu sou o Exu Caveira. Eu te acompanhei, eu sei que tu sempre lutou pela injustiça, que tu nunca foi vingativa e sim fez justiça, e hoje eu te convido a trabalhar na minha falange, trabalhando sobre os meus comandos, sobre os meus domínios, carregando sim o meu nome que tu já traz e levando a justiça a todos aqueles que precisam, desfazendo injustiças e trabalhando com uma espécie de transformação e renovação para todos aqueles que precisassem. E nisso que Exu Caveira está ali explicando para ela o véu de uma luz prateada, se abre aquela luz, fica mais forte e se transforma na imagem da avó dela. A avó dela aparece, a avó dela olha para ela e fala: Rosa, eu ajudei tu a nascer, eu ajudei tu caminhar, tu se criar, eu te ajudei muitas vezes com conselhos, em palavras, em intuições, em sonhos, em vários tipos de mediunidade. E muitas vezes que tu foi até o meu túmulo chorar e pedir conselho, eu me apresentei para ti, eu te ensinei, mostrei como eram as práticas que tu deveria seguir. E hoje eu estou aqui para te falar que aceite esse convite de Exu Caveira para que tu possa vir trabalhar na transformação, na renovação e sim, contra todos aqueles injustiçados. Pois esse trabalho que tu fazia em carne, hoje, ou a partir de hoje, tu pode estar fazendo em energia como um espírito. E eu já estou há muito tempo aqui, por isso que te foi pedido para ser colocado o nome de Caveira ao teu sobrenome. Porque há muitos anos, muito tempo, não podemos falar em ano em tempo aqui, porque a gente não tem o mesmo tempo, né? Mas há muito tempo eu já venho trabalhando nessa falange, trabalhando e ajudando os dois mundos, e eu sou a tua avó, a dona Rosa Tata Caveira. Então Rosa Caveira, emocionada com aquilo ali, ela
nem hesitou, ela nem pensou. Ela aceitou e ela foi trabalhar junto na falange de Exu Caveira. E a partir disso, o primeiro trabalho dado à Rosa Caveira, até mesmo porque foi ela que queria, ela pediu, então foi dado para ela, foi justamente buscar aquele que traiu ela e o mestre dela. E ela fez isso. Ela foi, buscou, e sim, da mesma forma que ele conseguiu dar fim, a Rosa Caveira e o mestre dela, ela conseguiu puxar ele e colocar ele aonde ela estava. Esse foi o primeiro trabalho de Rosa Caveira e a gente pode falar aqui que de repente a gente está vendo aqui uma pombagira malvada mesmo, vingativa só, né? E não é isso. Não é ser vingativa. Rosa Caveira, ela sempre foi justiceira e não vingativa, né? Rosa Caveira, ela vem ajudar e cuidar dos injustiçados, dar caminho e luz, ou um caminho de luz para aqueles que erraram, mas se arrependem de verdade, e sim, aí fazer justiça com aqueles que fazem maldade e não se arrependem e não estão nem aí, e aí ela não tem dó, ela não tem pena. E isso não é ser malvada, ela ser justa. Ela não está sendo vingativa porque ela dá caminho de luz para aqueles que se arrependem. Ela ajuda, ela encaminha aqueles injustiçados, aqueles que por vezes fizeram a maldade, mas se arrependeram. Mas ela não tem dó e ela não tem piedade daqueles que praticam a maldade e não se arrependem e não estão nem aí. E assim, Rosa Caveira, né, ganhou o seu lugar, vamos dizer assim, conseguindo criar sua própria falange, né? Ela vem trabalhando na proteção, na renovação, na transformação e contra a injustiça. Mas ela trabalha só sobre isso? Não. Além da Rosa Caveira formar a própria falange dela, ela ainda conseguiu ajudar outras pombagiras a formarem falanges. Eu falo sobre isso no vídeo do Exu Caveira, quando Exu Caveira ajuda aqueles que se destacaram a formar suas falanges, mas levando o nome dele, assim como João Caveira, Tata Caveira, Sete Caveira, né? Tem o vídeo, vou deixar no final aqui, mas ela faz a mesma coisa. Ela ajuda outras pombagiras a formarem suas falanges, mas levando o seu nome, só que não de caveira, e sim de rosa. E aí a gente vai ter a rosa negra, a rosa vermelha, a rosa da noite, a pombagira sete rosas, rosa do lodo, que levam o nome rosa da falange dela. E ela ajuda essas pombagiras a criarem as falanges delas, porque se destacaram trabalhando com ela e para ela, né? Então, ela ajudou a fazer isso. Então, essa é a história da pombagira Dona Rosa Caveira. Mas ela não acaba aqui. Ela não acaba aqui ainda. Antes de eu continuar, antes de eu falar aqui sobre o rosto dela, por que que é metade humano, vamos dizer assim, metade caveira, sobre os médiuns, né, sobre a atuação dela como incorporada e mais algumas coisas, eu peço para todos que se inscrevam, que possam curtir, compartilhar o vídeo, que comentem, né? Deixe um comentário falando o que vocês acham dessa pombagira, se o que eu estou falando aqui faz sentido ou não para vocês, porque como eu disse, cada entidade tem a sua história em particular, individual.
Eu estou contando aqui a história de Rosa Caveira, aquela que formou a falange e ainda ajudou a formar outras falanges ainda. Então é o que eu peço para vocês, comentem aí, digam se vocês querem que eu traga aqui a história de alguma entidade, de qual entidade essa, para que possa estar evoluindo, para que possa estar mostrando, né, que esse trabalho vale a pena ser feito, que vale a pena trazer aqui mais conteúdo, e vocês comentando, o algoritmo faz com que o vídeo chegue em mais pessoas e que estimule sim, para que eu possa estar trazendo mais conteúdo sempre para todos aqui. Então, para finalizar, eu vou estar falando aqui sobre o reino, qual reino de trabalho da pombagira rosa caveira. Eu vou estar falando sobre a simbologia do rosto dela, sobre os médiuns e falando sobre o reino. Uma coisa que eu quero deixar claro, que eu sempre falo, nenhuma entidade é presa a religião nenhuma. Nenhuma entidade é presa a religião nenhuma. Quando eu estou falando sobre reino, eu estou falando sobre os 7 reinos de Exu e Pombagira, que são conhecidos e apresentados por eles mesmos. Então são 7 reinos trabalhados dentro da Quimbanda, mas seguido pelos Exu, ou como se fosse, para aqueles que não entendem ou para aqueles que entendem, né, 7 campos de atuação, 7 reinos. Então nós temos o reino da encruzilhada, o reino das águas, o reino das matas, o reino, ou campo de atuação de Pombagira Rosa Caveira é das almas, e não da calunga pequena, do cemitério, como alguns dizem, porque Rosa Caveira nem é presa ao cemitério. A história dela em vida se faz após a vida encarnada, que é caminhar, que é andar de povos em povos, ajudando, encaminhando, libertando, trabalhando em cima da injustiça. Então ela não é presa dentro de um cemitério, assim por dizer, claro que a gente sabe que é que nem aprisionei ali, a entidade ela tá ali, ela não tem poder nenhum para isso, então ela não tá presa lá, tá. Ela trabalha no reino das almas, ela trabalha livre, ela não trabalha só no cemitério, porque Rosa Caveira ela trabalha nas encruzilhadas, a Rosa Caveira trabalha nas matas, aonde existe mais espíritos perdidos ainda do que dentro de um cemitério. Ela trabalha em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí eu vou estar falando agora sobre o rosto, sobre a simbologia do rosto de Rosa Caveira, e eu vou trazer 3 pontos principais, que é sobre o meu entendimento, o meu conhecimento, o que foi me passado pela minha entidade, pelo meu guia, que me fala sempre sobre as histórias, meu Exu, que trouxe também as outras histórias das outras entidades, e o que eu busquei. Então é 3 pontos principais que eu vou falar sobre o rosto dela, e tentando tirar um pouco do que falam por aí. O primeiro ponto, né, que eu trago aqui sobre a simbologia do rosto da Rosa Caveira em ser metade de carne humano, vamos dizer assim, e a outra metade uma caveira, né? Como eu disse, dentro desses 3, o primeiro ponto quer dizer que Rosa Caveira fala para nós que a gente não deve olhar só o que é externo, a beleza do que nós temos externo, e sim a gente tem que olhar também o que é interno, o que está além da carne, do que está além do que a gente apresenta. Outro ponto que Rosa Caveira traz é que ela vem falando sobre o véu que ela tem de poder trabalhar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Volta a falar ali então, e esse é um ponto que volta a falar sobre o reino que a pombagira Rosa Caveira trabalha, que é das almas. Não dentro de um cemitério, porque ela tem um livre passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, sem ser bloqueada em nenhum momento.
né. Então, eu vou falar o terceiro ponto que para mim é o melhor para mim, que ela vem trazendo o quê? Dentro dessa simbologia, ela nos mostra uma coisa, que hoje nós somos vestidos de uma roupa chamada carne, que nesse momento a gente tá com uma roupagem, mas que todos nós vamos ir para o mesmo lugar e vamos acabar do mesmo jeito, ou seja, em uma caveira. E isso vale a gente refletir muito, né? Porque é muito dito isso na vida. O que a gente tem aqui, por muitas vezes pisar, esnobar, mentir, injustiçar, fazer acontecer, se a gente vai para o mesmo lugar, né? Para baixo da terra, para dentro de um caixão, ou sei lá o quê, mas a gente vai virar uma caveira. Todas iguais. Então, ela mostra para nós que a gente é igual, tanto de um lado quanto do outro. Mas a gente precisa ver a gente mesmo para entender. E não quer dizer que Rosa Caveira foi queimada na fogueira santa, Rosa, se é 4.300 anos atrás que se passa a história, antes de Jesus Cristo, antes da era moderna, não existia a lei da Inquisição, não existia nada disso na época, não tem nada a ver com Rosa Caveira ter sido queimada e a metade do rosto dela, que é uma caveira, foi queimado, que é o que a maioria das pessoas falam na internet. Você procura na internet, e aí vai ver, não, Rosa Caveira foi queimada na fogueira, e aí ela ficou com a metade do rosto deformado, ou e algumas imagens de Rosa Caveira é metade do corpo, outras imagens nem é o corpo, é só o rosto, e é o rosto que simboliza isso. Então não tem nada a ver com a parte de ter sido queimada na fogueira, porque ela não foi queimada em fogueira, e é como eu passei a história toda dela aqui, é o que tá. Não tem fogueira, não tem isso de que acho que quase todos os documentários, vídeos, posts que a gente vai ver falam sobre esse tipo e para mim o que mais toca mesmo é esse terceiro ponto, onde fala que a gente vai para o mesmo lugar e a gente vai ser igual, igual. Agora chegando aqui algum alguns pontos a mais aqui, eu vou falar sobre é meio difícil falar sobre isso, né, porque eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas como são os médiums? Como são as pessoas que têm Rosa Caveira, que carregam com eles Rosa Caveira, né? Geralmente, essas pessoas são rancorosas e elas são vingativas caso sejam contrariadas. São pessoas que gostam de mandar e, se não obedecidas, elas são capazes sim de buscar por vingança. Isso é uma coisa que foi passada e não está na internet, ali, assim como grande história do que eu li aqui. E a maioria, não só médium, mas aqueles que carregam Rosa Caveira junto, eles são assim. Há um ponto bem positivo também, que médiums, pessoas que carregam Rosa Caveira junto, são, além de serem grandes guerreiros, são trabalhadores e eles são de superar obstáculos sempre, sempre consegue superar obstáculos. Então, não é de sempre mal que a gente tem que falar, mas sim tem um lado positivo e um lado negativo. E é isso que trazem, assim, de ponto principal, vamos dizer, aqueles que trazem Rosa Caveira junto. Quando a entidade está incorporada, e vamos falar do médium daí, quanto à incorporação. Quando Rosa Caveira está incorporada, ao que eu já vi, eu posso falar, ao que eu já vi,
E é o que eu busquei também. Todo descarrego, todo passe da pombagira rosa caveira, né, ela incorporada em seu médium, ele é sutil, ele é delicado. Ao que eu já vi, sim, eu nunca vi uma pombagira rosa caveira, ela dá um descarrego, hum, que cause algum tipo de dor, algum tipo de mal-estar. É bem ao contrário, ela carrega a dor e por isso ela é sutil para retirar a dor. A dor de algo físico, a dor de algo mental, sentimental, espiritual, ela consegue ser bem sutil em tirar isso. Por mais que incorporadas rosa caveira, ela seja mais, vamos dizer, quietas, mais caladas, vamos dizer assim, não são aquelas pombageiras de dançarem, de estar gargalhando, né? É porque é o jeito de trabalhar. Não é porque elas estão brabo, ou elas estão querendo fazer maldade, ou porque são malvadas, não. Elas são mais retas, perdão. Elas tentam buscar umas palavras mais justas e que sejam curtas, de entendimento ali para aquele que está buscando um conforto, uma consulta, uma palavra. Então, os médiuns incorporado com rosa caveira, eles tendem a trabalhar mais dessa forma, com a limpeza sendo sutil, o descarrego sendo sutil, mas as palavras sempre sendo mais retas, sempre sendo diretas, as palavras quando incorporada a rosa caveira nos seus médios. Então, meus amigos, meus irmãos, vou chegando ao final desse vídeo. Há algum tempo eu não gravava vídeo, tô voltando agora. Acho que eu tô meio um pouco travado, um pouco enferrujado, mas venho trazendo porque o meu coração veio pedir para que justamente trouxesse a história de Rosa Caveira. Eu peço a vocês que se inscrevam, que compartilhem, que curtam, que deixem aí, se querem que eu traga a história de alguma entidade, qual entidade, que eu vou estar trazendo sim. Vou estar trazendo mais vídeos falando sobre o sagrado, do que é livre, que não tem dogma, que não tem prisão, entidade nenhuma é presa a Umbanda, não é presa a Quimbanda, não é presa a Candomblé, não é presa a Batuque, não é presa a Macumba, não é presa a nada. Entidades são livres, entidades têm as suas histórias, né? Entidade tem as suas atuações e a que vocês pedirem aí, eu vou estar buscando sim e vou estar trazendo uma por uma para cá para o canal. Então, só comentem para poder andar mais. E agradeço a atenção de todos vocês por estar vendo aqui, por estar sempre apoiando. Eu deixo aqui o meu grande abraço a todos. Eu deixo aqui que Milá Eledá, que Deus, que nosso Pai Maior, que nossos Exus, nossos Pombagira, que Rosa Caveira esteja deixando um axé de grandes bênçãos na vida de cada um que estiver assistindo esse vídeo. Um grande abraço a todos, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!